geral aéreo das consequências de uma descoberta que vai gerar alguma coisa lá na frente. Então, essa ideia de que tem uma continuidade, né? Um contínuo de tempo e espaço. Então, como é que a gente trabalha a química a partir dessa perspectiva, que é uma perspectiva alentadora e, ao mesmo tempo, amedrontadora? É verdade. Ao mesmo tempo, remédio e veneno, como eu falo o tempo todo. Exatamente. Né? Valmir, o documentário é, assim, muito cheio de conteúdo e informações interessantes. O professor que está em casa, eu acho que é bacana, primeiro, estudar, porque esse documentário tem muita coisa para estudar. Aliás, professor, sempre é bom estudar, independentemente de qualquer coisa. Não tem jeito. Mas assuntos tocados no documentário, como alotropia, estrutura dos compostos, reação de síntese, né? Ele fala da síntese de Fritz-Haber, né? O Haber fez aquela síntese da amônia, que a princípio também era usada como um remédio para o fertilizante dos alimentos, etc., devido à crise dos alimentos, e que depois virou também um dano à humanidade, não é? E ligações químicas podem ser estudadas, a formulação dos compostos. O professor tem um prato feito ali. Mas dentro do assunto alotropia, eu acho interessante, quando ele fala da natureza sendo copiada pela química, né? O poder da química tentando se sobrepor ao poder da natureza. Então ele fala dos alótropos do carbono. Só para a gente ter uma noção, Valmir, alótropo são substâncias que são formadas de um mesmo elemento químico, substâncias simples, mas que têm propriedades totalmente diferentes. Aqui eu posso citar grafite e diamante. Grafite é aquele cara que está dentro do lápis, que é macio e que tem toda uma facilidade de ser desgastado pelo papel, né? Já o diamante, padrão de dureza, a substância mais dura conhecida. Só que hoje, o químico já consegue fazer o diamante artificial e já cientistas pelo mundo inteiro aí, e até em universidades do Brasil, como Unicamp, estudando nitreto de carbono, que é uma substância que tem um grau de dureza muito maior do que o nosso amigo diamante. Só tem uma coisa interessante, essa substância está no computador, né? Com todas as possibilidades de existir, com todas as ligações próprias para que ela exista, mas ainda não se conseguiu sintetizá-la. Né? Tá certo. Quer dizer, então a questão aqui seria, sobretudo, pensar, e também nesse contexto, é um trabalho bastante histórico e químico, e também pensando a sociedade, de modo que a gente constrói aqui as possibilidades já abrindo as portas para a interdisciplinaridade. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com esse trabalho que está lindo, gente. Nós voltamos já. Voltamos com o programa Sala de Professor e o trabalho de hoje está sendo feito a partir do documentário A Química do Poder, da série A Química de Quase Tudo. E nós retornamos para a biologia, que conduz essa primeira etapa do trabalho interdisciplinar, não é, Maria? Exatamente. A partir do modelo da pesquisa sobre a penicilina, a gente quer sugerir para os alunos fazerem uma pesquisa agora de outras descobertas ou invenções científicas importantes que ocorreram ao longo do século XX, em qualquer área. No caso da biologia, a gente pode lembrar, por exemplo, de uma invenção teórica que foi a síntese da teoria evolutiva nos anos 30, ou da descoberta do modelo da estrutura da molécula de DNA nos anos 50, e assim os alunos podem encontrar outros episódios da física, da química. Há muitos, né? Há muitos. Há muitos, né? Na física tem a questão do átomo, né? Que também envolve a química, né? Mas aí tem muita coisa de... Bom, tem muita coisa de química no século XX, né? É um século químico, né? Sobretudo. A gente só pede que seja uma descoberta, que seja um episódio científico que tenha que tenha efeitos importantes do ponto de vista da sociedade, né? Que a sociedade participe das discussões que relacionam ciência e tecnologia e das questões éticas que estão envolvidas nesse fazer científico. Então, os alunos formariam grupos, cada grupo de 4 ou 5 estudantes teria que pesquisar uma dessas descobertas para apresentá-la à classe, mas não a descoberta só, não só o episódio científico, e sim fazendo relacionar com outros elementos do contexto da época dessa descoberta. Bom, aí é claro que a história vai trabalhar, vai nadar de braçadas nesse então, tema. Assim, para esses alunos não ficarem soltos, né? A gente
dá uma puxada neles e joga eles no chão na linha do tempo. Então, assim, joga eles no chão? Joga eles no chão da linha do tempo, porque assim, tem que fechar que o que aconteceu na década de 30 veio antes do que aconteceu na década de 40, tá? Porque essa questão cronológica, embora tradicionalista, ela não precisa ser trabalhada de forma tradicional, tá? Mas o aluno precisa ter noção dessa linha de continuidade, né? Que não é cheia de permanências, é cheia de rupturas, mas tem uma sequência. Tá? A linha do tempo já foi muito desprestigiada, tem sido desprestigiada dentro da sala de aula, na escola, mas e recuperada por alguns historiadores que já estão percebendo que é preciso localizar o aluno no tempo e no espaço. Claro, claro. Então, assim, é possível trabalhar a linha do tempo, mas não da maneira tradicional como ela era feita, e sim de novas formas, né? Inclusive em trabalhos interdisciplinares, onde a gente pode brincar com a questão do tempo e espaço, ajudando o aluno a se localizar e dando a ele essa sequência, essa ideia de que as coisas elas se transformam, elas mudam com o passar dos anos. Sim. Né? Então, o grande problema da linha do tempo era toda a discussão sobre evolução. Agora, também trabalhar uma anteposição a isso, que é só a questão temática, reunir por temas a história, também é uma coisa complicada. Essa descoberta científica ela é relevante, mas a gente vai contextualizar ela. Então, a descoberta científica tem uma data. Então, para os alunos não ficarem perdidos e para a gente ter uma certa postura aqui de organização, a gente pegaria esses alunos que estariam divididos em grupos e daria a eles uma década. Dentro desse conceito do Hobsbawm, do breve século XX, então a década começaria em 1914, terminaria em 1991, os alunos ficariam divididos e eles buscariam, nesse momento, a partir da descoberta científica, fatos políticos, sociais, econômicos, culturais que possam ter influenciado ou que possam ter sido influenciados pela descoberta ou invenção científica.